Olá, muito boa noite. Está no ar o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. E hoje a gente conversa com o diretor titular do CIESP de Jundiaí, Mauritius Heinske. Quem também participa desta edição do programa Observatório Regional é o ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal André Benassi. Para saber tudo o que acontece na região, acesse o nosso portal rpnoticia.com. Não saia daí que a gente volta daqui a pouco com o programa Observatório Regional. Hoje, no programa Observatório Regional, a gente recebe o diretor titular do CIESP de Jundiaí, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, Mauritius Heinske. Mauritius, boa noite, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Observatório Regional. Boa noite, muito obrigado. É um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez em mais um programa. Prazer imenso, obrigado pelo convite. Imagina. André, boa noite. Obrigado também já. Boa noite. Antecipação pela participação nesta noite. Bom, Mauritius, faz muito tempo que você não comparece aqui ao Observatório Regional. E eu me lembro que na última oportunidade, isso deve ter sido há quase 3 anos, você já falava e alertava sobre os problemas que a indústria vinha tendo no cenário nacional brasileiro. E aí alguns fatores para a indústria aqui da região de Jundiaí também, ela já empatava em números de contratações e de demissões, e a gente tem visto um cenário de lá para cá absolutamente negativo. Recentemente, até alguns dados que você divulgou através da assessoria de imprensa passou também para a imprensa com relação à Fundação Getúlio Vargas, de participação da indústria brasileira no PIB, Produto Interno Bruto, uma participação de 10,8% em 2014. Isso significa que a gente empatou com o ano de 1947. Então, são números que realmente chegam a assustar, tamanha incapacidade do Brasil de fomentar, de promover e de conseguir gerar emprego na indústria. É de fato uma lástima isso. Eu, inclusive, me manifestei com relação a isso através de uma carta recentemente publicada pela imprensa e também através da nossa assessoria de comunicação, porque realmente, se nós levarmos em consideração qual é o principal diferencial que países desenvolvidos têm, peguemos como exemplo Estados Unidos, uma Alemanha, a própria Coreia do Sul. Eu sempre gosto de usar a Coreia do Sul como exemplo, porque a Coreia do Sul é um país que nos anos 60 tinha indicadores que eram piores do que os indicadores do Brasil, em termos de desenvolvimento econômico, saúde, educação, renda per capita do país. E a Coreia hoje é um país que figura entre os ponteiros no cenário econômico. Por quê? Porque é um país que investiu numa indústria de base forte. Então, nós precisamos estar cientes, e isso é o que nos frustra muito como entidade de classe, que não há essa consciência no Brasil de que, apesar de sermos um país extremamente forte no setor primário, nós temos uma agricultura, uma pecuária, um setor de mineração extremamente pujantes e que carregam esse Brasil nas costas, não se forma, não se cria um país forte que não tenha uma indústria de base forte. E o pior com relação ao índice que você trouxe, que a indústria... Que é da sua carta. Que é da minha carta, que diz que a indústria, infelizmente hoje, esse número é de 2014, quando a indústria colaborava com apenas 10,8% da composição do produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todas as riquezas que um país gera. O mais frustrante é de que provavelmente no ano de 2015 essa participação já tenha caído para um dígito. Nós não temos ainda os números fechados por parte do IBGE, mas além disso, a indústria continua pagando em torno de 30% de todos os impostos que são recolhidos no Brasil. E isso demonstra que nós temos uma balança totalmente desequilibrada, ou seja, um fardo extremamente pesado a ser carregado pelo setor secundário, que é um setor que não vai desistir desse país. Ou seja, principalmente a nossa região, nós estamos aqui na aglomeração urbana de Jundiaí,
que é uma região densamente industrializada. Nós podemos dizer que o bem-estar do nosso município, da nossa região, da nossa população, os índices que hoje o nosso município contabiliza, que são índices extremamente positivos, eles não só recorrem a gestões públicas dos últimos 20 anos, das últimas 2 décadas, mas também a um trabalho em parceria feito com o desenvolvimento e a implantação de um setor secundário muito pujante na nossa região e especificamente no nosso município. Então, nós hoje temos uma base industrial muito forte e muito diversificada no nosso município, base essa que nós não podemos perder. Mas já sente também o reflexo, os efeitos. Sem dúvida nenhuma, nós sentimos esses efeitos. Eu sempre digo que não há indicador mais preciso para se medir a temperatura do setor industrial. Isso não vale só para a indústria, mas vale para os demais setores também, agricultura, comércio, prestação de serviço, que são os índices de geração de emprego. E, infelizmente, no ano passado, nós encerramos o ano com uma geração negativa de quase 10 mil postos de trabalho na região de Jundiaí e de 235 mil postos de trabalho perdidos apenas no estado de São Paulo. Isso significa, se nós levarmos em consideração que uma família é composta em média por 4 pessoas, e se nós perdemos 235 mil vagas no setor industrial apenas no estado de São Paulo no ano passado, que 1 milhão de pessoas deixaram de ter um excelente rendimento, que é aquele que vem da indústria. Isso é muito preocupante. E números já atualizados também, um desemprego de 8,4%, a gente só iguala se não me engano, 2002, que foi na base de 8,9%, né? E a preocupação também, e aí eu acho que você pode trazer o reflexo na indústria, é o número de jovens desempregados. Aqueles que estavam, saíram, não conseguem uma recolocação. Aqueles que deixaram as faculdades, cursos técnicos, também não conseguem encontrar um trabalho. Na indústria, aí ele vai para o comércio, também não consegue encontrar, porque o comércio também não vende. A semana passada a gente trouxe aqui, Maurício, o Regis Donati, que é o presidente da Associação Comercial, ele falava também de um final de ano, um Natal terrível, não chegou nem a igualar 2014, vendas agora em janeiro, fevereiro, abaixo da expectativa, muita gente fechando as portas, até sindicato reclamando que perdeu 1/3 de seus filiados. Então olha só a situação que a gente se encontra. Sim. Então, um quadro econômico no Brasil muito difícil, mas qual é a perspectiva dos empresários? E a gente sabe que vai ter que sair dessa crise, porque senão, como é que nós vamos fazer? Então, como é que tem sido o trabalho de vocês para que, pelo menos, parte daquilo que foi demitido, a médio e longo prazo, seja recontratado? Bom, essa preocupação, ela é uma preocupação que nós discutimos na casa diariamente, inclusive tivemos agora ontem uma reunião de conselho de quase 3 horas, onde nós discutimos isso no CIESP, e de fato a preocupação ela se dá não apenas com os desempregados, mas também com jovens que se formam e que partem sem perspectiva de futuro para o início de um mundo profissional. Isso é muito preocupante. Os números que aqui foram citados, eu acredito, não aqui querendo falar pelo comércio, mas posso sentir bem na pele o que o meu colega Regis está vivendo na associação comercial, porque isso é uma informação da qual nós compartilhamos em todas as entidades de classe. Falando um pouco do comércio, no ano passado foram 100 mil lojas que fecharam apenas no estado de São Paulo. Isso é um número assustador. É o equivalente ao número de todas as lojas que nós temos nos nossos shopping centers. Ou seja, é como se nós, de um momento para o outro, passássemos a régua em todos os shopping centers que nós temos instalados no nosso estado. Então, a realidade ela está aí, a realidade está dada. Respondendo à sua pergunta de como nós empresários enxergamos isso, a resposta ela é muito clara. O Brasil é maior do que toda essa crise que aí está. O país, o potencial que nós temos, ele é muito maior do que essa crise política que se instalou nesse país
decorrente de um grupo que defende, infelizmente, os seus interesses acima dos interesses da população. E isso é muito prejudicial para qualquer economia, não só apenas no Brasil. Nós temos exemplos de outros países onde isso aconteceu e onde uma faxina foi necessária. Então, o que nós acreditamos é que o Brasil está acima dessa crise, a nossa população está acima dessa crise e, principalmente, o nosso potencial de recuperação está acima dessa crise política que acabou desencadeando uma crise econômica. Então, o que nós temos agora é uma realidade, nós estamos aí nos deparando com um Brasil travado, que não caminha mais, e esse não caminhar ele se dá justamente porque existe uma crise de confiança muito grande em um governo que não transmite mais credibilidade. Então, é um motor que travou, são engrenagens que não têm mais lubrificação, e o que nós precisamos fazer agora, respeitando a legislação, isso é muito importante frisar para os nossos telespectadores, é que nós defendemos que, respeitando-se a legislação, que se encontre um caminho para que nós consigamos destravar o Brasil dessa crise muito profunda que se instalou. Bom, o André, o Maurício foi bastante educado até falar da questão de a gente respeitar a Constituição brasileira, mas o mercado já trabalha com a possibilidade do país voltar a crescer com o impeachment da presidente. Sim, mas o impeachment está dentro da Constituição. Ele prevê já, num caso excepcional como o que está ocorrendo, a possibilidade do impeachment. Uhum. E tem todas as probabilidades de acontecer, porque os fatos são muito inúmeros e a situação brasileira requer rapidez. Talvez nem o impeachment resolve. Talvez seria uma outra medida ainda maior, porque o envolvimento de muitas pessoas, não é só de uma. De muitos políticos, né? A gente tem aí informações, Maurício, a gente até conversava antes do programa, que, por exemplo, a delação do Marcelo Odebrecht deve aí citar pelo menos 200 políticos envolvidos no recebimento de propina. Então, concorda com o André que, de repente, não só o impeachment resolve essa situação, mas talvez nesse ano ainda a gente não vislumbre um futuro melhor do que a gente tem hoje, nesse dia de hoje? Com certeza, mas eu entendo que o Brasil vive agora um momento e uma oportunidade muito grande de nós promovermos uma grande faxina em tudo que aí está. Apoiamos o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, nós entendemos que ela não tem mais condições de governar esse país e que, respeitando-se a Constituição brasileira, esse processo seja realizado no menor espaço de tempo possível. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí. Programa Observatório Regional, hoje conversando com o diretor titular do CIESP de Jundiaí, Maurício Heinz, que volta em instantes. Até já. Já estamos de volta, último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje a gente conversa com o diretor titular do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, da Regional Jundiaí, Maurício Heinz. Maurício, uma outra questão é que agora a OAB também é favorável ao impeachment da presidente Dilma, a Fiesp também, através do seu presidente, o SCAF, enfim, e houve um apoio muito grande na última manifestação, no dia 13 de março, naquele domingo, com mais 3 milhões de pessoas na Avenida Paulista, segundo os organizadores. Como é que vocês têm visto essa participação popular na vida política brasileira, até porque políticos de outros partidos de oposição estiveram presentes nas manifestações e também foram, da mesma forma com que a situação foi vaiada, eles também foram. Ou seja, o que está mostrando que, de fato, a população cansou. E que quer realmente, como você disse no primeiro bloco, passar um pano de limpeza, de ética no país. Você acha que, para o futuro, aí, já nas próximas eleições,
a gente deve ter alguma surpresa com relação aos nomes que hoje estão aí, ou que sempre estiveram aí, participando da vida política nos últimos 20 anos, e que a população agora está vendo assim, pô, esse cara não me representa, esse aqui também não, quer dizer, então a gente quer mudança, a gente quer algo novo, a gente quer um horizonte decente para o país. Com escola, com educação, com infraestrutura, quer dizer, chegou. Vocês sentem que o brasileiro chegou no seu limite para tudo que a gente tem visto hoje? Entendo que sim, foram as maiores manifestações populares da história do país, do Brasil recente. Eu digo que essa manifestação popular que levou milhões e tem levado milhões de brasileiros espontaneamente às ruas, com as suas famílias, os seus filhos, os seus parentes, de fato significa que o brasileiro chegou no limite, ele não aguenta mais tudo que aí está. E quando eu digo limite, é que ele começa a sentir no próprio bolso o reflexo de uma situação econômica insustentável. Ou seja, se nós levarmos em consideração novamente indicadores, que hoje 59 milhões de brasileiros têm dívidas atrasadas, isso é muito triste. Isso é uma realidade para um país como o Brasil muito, muito triste. Se levarmos em consideração as riquezas naturais que nós temos e principalmente as esperanças que nos foram dadas nos últimos 10 anos com relação à melhora do nosso padrão de vida como cidadão brasileiro. Nos foi anunciada a realização de uma Copa do Mundo, nos foi realizada a realização de uma Olimpíada, que são eventos históricos, marcantes para um país e que, infelizmente, com todo respeito aos organizadores e principalmente aos vencedores, para nós brasileiros passarão como tendo sido algo em branco. Teve o PAN também, 2007. Tivemos o PAN em 2007, então não há movimento, não há motivo maior de alegria, de felicidade, de oportunidade para se investir em infraestrutura, em bem-estar, através de um Estado, logicamente, leve, concentrando-se naquilo que lhe é de direito e dever, que é o zelo e o investimento em educação, segurança, saúde e infraestrutura de base. Ou seja, se os governos se concentrarem de forma leve nessas 4 atribuições, oferecendo à sua população saúde, educação, segurança e infraestrutura, saneamento básico e etc., de qualidade, o povo brasileiro tem condições de resolver os demais assuntos de forma própria. O brasileiro, ele é dinâmico, ele é empreendedor, ele é trabalhador, ele é dedicado, ele é apaixonado pelo seu país. Nós temos um país com uma população de 200 milhões de habitantes que precisam de transporte, saúde, educação, vestimento, alimentação todos os dias. E é incompreensível que um país que tem uma população de 200 milhões de habitantes, para o qual o mundo inteiro olha, porque logicamente todas as empresas querem aqui vender os seus produtos e serviços, que nós não consigamos fazer o nosso dever de casa em função de uma estrutura que aí está, e aí eu parto para a segunda parte da sua pergunta, que eu entendo que se desgastou. Infelizmente, o mundo contemporâneo ele avançou, ele se desenvolveu, novos modelos de gestão na área pública foram implantados por países, principalmente os desenvolvidos, e o Brasil, infelizmente, parece que parou no tempo, querendo apostar em modelos totalmente antiquados que não funcionam mais no mundo. Estamos aí vendo países, Cuba agora, uma visita histórica do presidente Obama, abrindo Cuba para o mundo, o próprio Irã já se movimentando no sentido de uma transformação do seu regime de governo. Quem é que vai sobrar? A Coreia do Norte, talvez, mas todos os demais países, eles passaram por um processo de transformação e está claro para todos nós hoje que modelos antiquados nos quais se insiste ainda, por exemplo, no Brasil, não funcionam mais. Então, nós temos hoje uma estrutura, infelizmente, antiquada, enferrujada, que precisa de uma renovação, que precisa de novas cabeças, que precisa
realmente de novas pessoas que pensem de forma aberta, dinâmica, que a gestão pública é uma missão, onde nós precisamos pensar principalmente e acima de tudo nos interesses da nossa população num primeiro momento e não nos nossos interesses pessoais, como a gente tem visto muito acontecer hoje. Bom, André, e o que é difícil é que a gente vê cada dia mais a mão do Estado na indústria, a mão do Estado na população. E aí vai na contramão daquilo que o Maurício citou. É uma série de coisas que travam o Brasil. O Brasil se tornou muito burocrático, em primeiro lugar. As pessoas muito interessadas em promulgar leis, mas coisa prática mesmo ficou difícil, não se vê. Então, eu acho que o investimento na formação de um povo acho que é importante. Então, teria que formar um povo com ideias avançadas, sim, com práticos, objetivos, e não ficar rodeando, querendo insinuar coisas, fazendo outras coisas diferente do que o mundo evoluído tem, existe. Então eles ficam copiando o quê? O mundo que não evoluiu, o mundo que não se especializou. Veja, nós temos assim, um quadro muito interessante. Você pega o Japão, que disputava no passado guerras para conquistar territórios. Quando viu que isso não seria possível avançar, ele se concentrou em formando o seu povo. Hoje a tecnologia japonesa domina o mundo. Quer dizer, não precisa ter grandes territórios para ser forte. Precisa ter grandes cabeças para dirigir um grande território. O Brasil está faltando isso, formação. E falar em formação, me parece que tem sido tudo muito superficial, né? Principalmente na educação dos nossos jovens, na escola pública. E não há interesse, aí vamos fazer uma revisão da educação no Brasil para os próximos anos, mas não se aprofunda, é tudo muito por cima. E aí você vê uma situação, não tem dinheiro para desenvolver vacina, não tem dinheiro para reagentes, para você fazer pesquisa em cima de vírus Zika. Uma situação que, onde o Estado tem colocado a mão, nos últimos anos, não tem dado... Só atrapalha. Aí que você vê como o nosso estilo é errado. Porque o governo não tem que administrar a empresa. O governo tem que administrar o país. Empresa é para empresário. Numa empresa, o Maurício está aqui, sabe mais que eu, numa empresa, por mais que o proprietário, o dono da empresa esteja em cima, sempre tem alguma falha, sempre tem alguém que desvirtua. Imagina uma coisa pública, que é um governo tem que cuidar do país com educação, saúde, enfim, segurança nacional, uma série de coisas. Ele vai cuidar de uma Petrobras e o que acontece está acontecendo lá agora. Porque poderia estar explorando o petróleo e dando resultados se tivesse alguém empresário lá fazendo isso. Ele ganhando imposto e a partida do petróleo, a venda do petróleo, para ele era lucro. No entanto, afundaram a Petrobras, porque não são capazes disso, e, por outro lado, deixaram invadir um grupo de pessoas para tirar proveito disso, como se dela fosse. Pois é. Bom, Maurício, a gente tem pouco tempo, agora só uma última questão. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, afirmou essa semana que previsão era de contração do PIB aí de 2%, mas isso deve ficar em torno de 3%, algumas agências já especulam 4% de recessão do país nesse ano 2016. É uma situação, quando a gente ouve, terrível. Agora você abriu o programa dizendo que tem esperança sim, dá para a gente recuperar isso e não é num prazo tão longo. Acho que senão ninguém mais vai aguentar, né? A população não aguenta mais. Então, a mensagem para o nosso telespectador, Maurício, e de que forma que a gente realmente pode sair da crise, e para quem é chefe de família está em casa, como é que ele pode colaborar para que a economia do país volte a crescer? Bom, o doutor André acabou de citar aqui uma empresa. E o que nós precisamos fazer para que fique de fácil entendimento é imaginarmos que o Brasil hoje seja uma empresa. Ou seja, eu tenho uma empresa chamada Brasil. E essa empresa está sendo administrada por um diretor
que não tem condições de administrar essa empresa. Os resultados são negativos, eu tenho desvios de verba, os meus produtos não são mais interessantes para aquele público para o qual eu preciso vender o meu produto, de forma que eu, como proprietário da empresa, seguramente, num determinado momento, vou reunir o meu conselho e vou tomar a decisão que aquele gestor não é mais o gestor adequado para administrar a minha empresa, uma vez que a consequência será falência. E este é, infelizmente, o caminho para o qual esta empresa chamada Brasil se direciona, se nada no curto prazo acontecer. Então, como a população pode participar e como ela pode se conscientizar de que o Brasil é muito maior do que essa crise e que nós temos condições, sim, de investir, gerar emprego, recolher tributos, trocando o nosso diretor. Nós precisamos trocar a nossa diretoria no curto prazo. A reconstrução desse país ela é possível, mas ela não acontecerá de um momento para o outro. Infelizmente, os indicadores em 2016 não serão positivos de crescimento, mas eu acredito que a recuperação econômica do Brasil, uma vez equacionado o problema político, ele será muito mais rápido do que nós imaginamos. Nós, empresários, estamos preparados para essa recuperação e posso dizer, respondendo a sua pergunta anterior, com relação a futuros nomes para futuras gestões públicas, que nós entendemos que existem sim bons nomes hoje no nosso meio político e econômico, que seguramente e naturalmente surgirão nos próximos meses. Tá bom. Maurício, obrigado pela participação aqui esta noite no programa Observatório Regional. E que da próxima a gente tenha bons números, né? Se Deus quiser. Muito obrigado, doutor André, pela companhia. E me sinto realmente muito honrado em poder ter participado do programa nessa noite. Uma boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite. André, obrigado. Valeu pela participação. Boa noite. Termina aqui mais um programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente se vê na semana que vem. Uma ótima Páscoa para você.